Bem-vindos ao 6º episódio de A Museologia dos Objetos, na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Connosco Miguel Vieira Duque, que é conservador do museu e que nos tem vindo a fazer esta visita, digamos, episódio a episódio, a visita de pormenores importantes do museu. Mas nós estamos na semana que antecede uma data importante, que são os 40 anos da existência do museu em Águeda. A Fundação já está há mais tempo, há 56 anos. O museu está há 4 décadas implantado na cidade de Águeda. Nós fazemos estes programas, vale sempre a pena recordar, para Águeda ter consciência do que tem, e o museu está à disposição dos cidadãos de Águeda e não só, portanto, todos os cidadãos, obviamente, para uma visita. Nós temos atrás de nós o quadro do patrono da Fundação e da sua esposa. E convém as pessoas saberem quem foram estas pessoas. Exatamente. Ora bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, porque sem a soberania do povo não tinha surgido esta possibilidade de forma tão célere, tão mediática, falarmos dos nossos objetos, das nossas coleções para o público. E com esta dinâmica, mais uma vez reiterar que é sempre para nós uma surpresa o número de visualizações e a receptividade que depois sentimos com as pessoas a sentirem necessidade de realmente virem até nós e conhecerem o nosso museu. E por isso o nosso muito obrigado. Depois dizer realmente que dia 28 de julho de 1985 foi quando inaugurou o museu com o então Ministro da Cultura. Foi a 28 de junho e, portanto, este ano, 28 de junho, calha um sábado, o que é ótimo, e sábado a 8 dias iremos ter, a partir das 18 horas, toda uma programação dedicada aos 40 anos de percurso pela arte e pelo património herdado e adquirido desta instituição. Aqui temos realmente o Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, ambos retratados em vida em 1964 pelo pintor Navarro Poves, que inclusive falámos nele na última vez em relação a alguns retratos que eram da sua autoria e que estão cá, à guarda da Fundação. Este casal, quem era este casal? Nós tenho que fazer uma pequena introdução, porque o Dionísio Pinheiro é frequentemente, frequentemente confundido com outra pessoa da Águeda. E com alguma frequência. Dionísio Pinheiro tem uma história de vida fascinante. Singular. Este homem não era o homem que teria tido uma outra vivência aqui em casa, aqui em Águeda, e com já de nascimento com algum berço em termos de bens. Não tem nada a ver com essa outra pessoa. Dionísio Pinheiro nasceu em 1891, filho de Pedro Pinheiro. Pedro Pinheiro era sacristão e era o coveiro aqui de Águeda. Era uma família humilde, das mais pobres aqui na altura, vila de Águeda. Estudou até à 3ª classe, andava descalço e com frio e com fome, como ele deixou escrito no seu testamento. Com a 3ª classe vai trabalhar para uns armazéns aqui na Baixa, uns armazéns de tecidos do seu padrinho de batismo. E com 11 anos, o mesmo padrinho consegue-lhe um lugar no Porto como marçano nos armazéns Cunha, no Porto, para onde ele vai com 11 anos descalço. Logo aí a grande diferença dessa outra pessoa com quem o confundem. Sim. Vai então para o Porto, como marçano dos armazéns Cunha, matricula-se no antigo Liceu Dória,
no Porto, e tira o curso comercial noturno. Pouco se sabe desses primeiros anos do Porto, apenas o que sabemos é que, com 14 anos, ele já era funcionário dos escritórios e já não faz tudo dos armazéns. E, em plena Primeira Guerra Mundial, já era sócio dos armazéns Cunha, que eram à altura dos maiores armazéns de tecidos do país. Logo aí se nota que havia uma capacidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Era uma pessoa com toda a certeza, com um intelecto e com uma sensibilidade fora do comum. Porque... Naquela época não havia as oportunidades que há hoje. Exatamente. Não havia a permeabilidade que existe hoje. Estamos no início do século XX. E, portanto, toda esta ascensão, não só empresarial, como eu vou falar já a seguir, mas, acima de tudo, a nível pessoal e social. Ele, na altura, ainda não conhecia Alice Cardoso, só vem a conhecer Alice Cardoso numa festa em casa do pintor António Carneiro, a 28 de abril de 1918. Conhece Alice, que estudava piano no Porto e tinha nascido em 1900 nas Caldas da Rainha, já de uma família classe média, muito ligada às artes, muito ligados quer à pintura, quer, no caso pessoal, ao piano, e casam no mesmo dia, 2 anos depois, em 1920. Portanto, muito cedo ele revelou não só as suas aptidões para o trabalho, portanto, toda a sua ascensão no profissional, como também para o mundo das artes. Porque, exatamente, porque começou muito novo a frequentar as galerias do Porto, o Ateneu Comercial do Porto, onde na altura se faziam as grandes exposições, e outros espaços que habitualmente não seriam atrativas para uma pessoa com a sua origem. Teria realmente de ter uma sensibilidade muito grande e já uma apetência para esses meios e para admirar a arte. E ele também deixou isso escrito, que desde cedo que ficava fascinado com as pinturas, com as esculturas, com tudo o que via das artes à sua volta e que não percebia porquê, mas que sentia um carinho muito especial pela produção artística. Ou seja, no seu percurso de vida profissional, acabou por ter condições para depois reunir um conjunto de obras que, eu penso estão espelhadas aqui também. Exatamente, porque a nossa coleção é de uma riqueza e de uma heterogeneidade que são singulares mesmo no panorama nacional, que era muito comum estes grandes empresários serem também grandes colecionadores. Não é caso único. Agora, o caso de ter nascido numa pequena povoação periférica e pobre, aí é que há a grande diferença dos grandes colecionadores desta época. Aí também a grande influência, obviamente, da esposa e das correlações que a esposa trouxe, que já trazia consigo de amizades, por exemplo, com o pintor e com os filhos do António Carneiro. Mas, nesta altura, e estamos a falar já de 1920, já Dionísio Pinheiro tinha aberto a grande primeira fábrica que teve em Rebordões. Fábrica de tecidos Rebordões em Santo Tirso, que também foi importante porque era paredes meias com a maior fábrica existente no nosso país, alguma vez existente no nosso país, que foi do Conde, também ali em Santo Tirso, que era uma fábrica de um conde de quem se tornou extremamente amigo dele e do filho. Entretanto, com o Conde Vizela,
de quem era vizinho na fábrica de rebordões. A fábrica de rebordões era paredes meias com a grande fábrica existente no nosso país, que era pertença do Conde Vizela, de quem se tornou muito amigo. E de uma proximidade também muito grande em termos sociais. Tanto que... E quem era este Conde Vizela? O filho foi quem construiu a Quinta de Serralves, com a primeira casa de Serralves. Portanto, uma família muito ligada também às artes. Tanto que, em 1944, quando ele vai morar para o palacete que adquire na Avenida dos Combatentes do Porto, esse palacete era do cunhado do Conde Vizela. Também nota-se uma capacidade de relacionamento muito fácil, não é? Foi tudo muito rápido. Ele saiu da Águeda para o Porto naquela altura, era uma diferença enorme, e nas condições em que ele foi. Rapidamente fez a sua ascensão profissional, os seus contactos sociais também melhoraram muito grandes. É um caso extraordinário. E depois, que é o que nos interessa para aqui, existe depois a doação no fundo à terra. A terra que pouco lhe deu, e ele deixou aqui um espólio fascinante. Ele tem uma frase no testamento, e que no fundo é o balizamento para estarmos no chão de Águeda, numa terra que também era dele, portanto isto era uma quinta que era pertença dele e da esposa, e ele quando em 63 decide, sem filhos, decide com a esposa e já com a doença, e já a perspectivar que o fim de vida, que queria realmente criar uma fundação para que fosse a sua grande herdeira, para não só continuar com alguns projetos que ele tinha de responsabilidade social, mas acima de tudo para albergar a sua coleção de arte. Ele deixou que seria em Águeda, porque aqui na zona não havia nenhum museu aberto ao público. E entendia ele, e deixou isso escrito, que a educação da juventude, uma educação, por melhor que fosse, mas desprovida de estética, de arte e de cultura, seria sempre uma educação desprovida de princípios de urbanidade. E uma sociedade que nascesse sem princípios de urbanidade seria uma sociedade lograda ao fracasso. Sim, há pouco falou da responsabilidade social dele. Isso é uma vertente que nós também temos que falar. Essa não deixa de ser uma responsabilidade social mais alargada, mas ele tinha atitudes concretas junto às pessoas. Sim, sim. Por exemplo, esta quinta, que era maior, muito maior o espaço do que ocupamos atualmente, por realidades diversas, mas daqui saíam mantimentos, quer hortícolas, quer animais, para fornecer, por exemplo, a alimentação aqui para o hospital, Conde Sucena, que fornecia também alimentação, pelo menos uma alimentação quente, para pessoas que tinham alta hospitalar e que iam para casa com dificuldades económicas graves, e que ele assegurava pelo menos a alimentação a partir aqui da quinta, mas não só. Todas as crianças em idades escolares, com dificuldades económicas, recebiam alimentação que ia daqui, mas também no primeiro dia de escola, os alunos com dificuldades financeiras recebiam casacos e calçado para passarem o inverno sem frio. Ele também deixou isso escrito, que era a forma de saber que na sua terra, pelo menos, ele podia garantir que nenhuma criança sentisse o frio que ele sentiu na infância. E eu agora vou fazer uma pergunta provocatória. Como é que um homem com esta dimensão é tão pouco falado em Águeda? Ele sempre rejeitou todos e quaisquer
festejo em sua homenagem. Mesmo quando já estava muito doente, em 67, a Câmara quis organizar, depois da grande operação que ele foi submetido em 66, quis-lhe prestar homenagens e ele recusou veementemente. Inclusive ameaçou que se assim fosse e que se fizessem, que ele mudaria a fundação para o Porto e que entregaria o seu espólio à tutela do IPO do Porto. Portanto, foi incontornável e foi cabal nessa posição. Ele rejeitou todas as honrarias que lhe quiseram prestar em vida, sempre. E em jus a essa atitude, nós continuamos também a ter essa atitude. A sua imagem, a dele e da esposa, o serem enaltecidas, mas o QB. Ele nunca gostou de grandes penachos. Assim como nós, enquanto instituição, também gostamos de manter a ação que temos, até em termos sociais, com essa métrica. É um herdado que gostamos e que eu faço questão em manter. Ao benemérito e ao filantropo. Dionísio Pinheiro, na extensão da palavra, foi o filantropo. Muito bem. E deixou-nos este museu, deixou-nos uma fundação e este museu, que temos vindo, digamos, a falar nos episódios, e que está permanentemente em renovação. Agora, para os 40 anos, há aí peças novas que vamos mostrar a seguir. Exatamente. Peças que foram retiradas ou das reservas, ou de estarem, no fundo, em vitrines que não tinham a visibilidade que deveriam ter. E, portanto, estes 40 anos, mais uma vez, vamos tirar para a luz do dia e para a ribalta mais algumas preciosidades que temos guardadas nesta instituição, herdadas por Dionísio Pinheiro e Elise Cardoso Pinheiro, tratadas e documentadas por nós, porque é a nossa obrigação e a nossa função. E vamos conhecê-las. Vamos conhecê-las, okay, com muito orgulho nosso. Vamos então aqui para a sala Mestre José Rodrigues, onde realmente temos a vitrine que iremos então inaugurar a 28 de junho, pelos 40 anos do museu aberto ao público. Pensamos que deveremos sempre pontuar as datas sempre alicerçados na herança de Dionísio Pinheiro e Elise Cardoso Pinheiro, porque são obras que foram um legado e que são a base da nossa instituição. No entanto, sempre com a perspectiva mais contemporânea. Eu faço esta ressalva porque temos aqui a representação de um Calvário. Temos um Cristo em marfim, indo-português, do século XVII, com Nossa Senhora no Calvário, São João Evangelista no Calvário, Maria Madalena no Calvário e Santa Verónica. E dir-me-iam, mas porquê um Calvário em 2025 num museu que não é um museu religioso, mas grande parte das obras herdadas são de um casal católico e que era católico. E, portanto, não podemos, de forma nenhuma, afastar-nos dessa realidade. Mas também não podemos, apenas e só, fazer um discurso à volta de peças sacras, encerradas e espartilhadas. Eu já há uns episódios atrás falei nisso, quando estivemos aqui ao lado na capela, aqui do museu, espartilhadas na sua simbólica apenas sacra. Mas essa mensagem pode ser mais abrangente e podemos discorrer desta estética
sacra e potenciarmos valores e potenciarmos discursos que não sejam espartilhados na religiosidade. E esse é o objetivo. Inclusive porque Dionísio Pinheiro deixou bem patente no seu testamento que, a partir dos portões da Fundação, ninguém poderia ser ostracizado por crença religiosa, opção política, orientação sexual. E, portanto, em momento nenhum, segundo a nossa carta de princípio, poderemos violar essa premissa. Então, aqui, o que nos traz é realmente obras do nosso acervo herdado de Dionísio Pinheiro. Portanto, estas 4 peças estavam em reserva ou numa vitrine junto a mais uma série de peças indo-portuguesas. Estas da frente, Nossa Senhora e São João, são do século XVII, indo-português. As de trás são do século XVI. E apenas mais contemporâneos são as peças que não chegaram até nós, mas estavam marcadas nas peças os resplendores e as 2 auréolas, que foram adaptadas, são mais recentes e foram adquiridas e colocadas nas peças. O Cristo é já uma aquisição da Fundação, é um Cristo que foi estudado e que tenho aqui comigo o certificado de autenticidade assinada pelos então responsáveis do Museu do Museu de Arte Antiga. Portanto, todas as nossas peças são também autenticadas. Portanto, especialmente as peças mais importantes, têm sempre o crivo de alguma instituição que, a quem solicitamos que façam a avaliação documental e que nos façam a datação das peças. Neste caso, foi datado e autenticado pelos técnicos e pelos conservadores de Marfins do Museu de Arte Antiga de Lisboa, Museu Nacional. E é estrondoso a parte cênica do Cristo, as chagas, o sangue, a dor e, no entanto, o rosto, a doçura do rosto. O naturalismo das veias. O pormenor e o trabalho da prataria, toda ela do século XVII, prataria portuguesa, o resplendor e a placa em cima são de uma riqueza e de uma beleza incríveis. Depois, o trabalho da madeira, a cruz e a peanha são em pau santo, também da época. O trabalho de douramento também é original, todo em talha dourada. E não obstante também as 4 peças do Calvário. Nossa Senhora, Santa Verónica, com o paninho com que terá limpo o rosto de Cristo. Aqui temos, ao lado, Maria Madalena. E aqui temos São João. Um olhar cândido, claro, com o Evangelho, portanto, o atributo do Evangelho. E depois, a pautarmos os 40 anos, temos aqui este terço. Foi uma aquisição nossa, é o terço
de 2025 é o terço oficial do Calvário. É todo em prata portuguesa, com filigrana. As contas são em pedra e é o terço de 2025. Por isso, os 40 anos estão aqui bem pautados nas peças herdadas e colocadas neste museu há 40 anos, e o terço, que poderia ser, com toda a certeza, o terço de Dona Alice ou do Sr. Dionísio, porque eram católicos. E como tal, grande parte da nossa coleção é obras que fazem alusões a episódios sacros ou à religiosidade que pautava o seu cotidiano. Penso que é um convite, mais um convite, para que venham não só no dia 28, as comemorações começam às 18 horas com um recital de piano, depois a sessão solene às 20h30, com a inauguração de 3 exposições temporárias, do Mário Portugal, do arquiteto Bruno Peixoto e da Cristine, que irão ter as suas obras expostas aqui na Fundação, mas também realces a outras coleções herdadas de Dionísio e de Alice Cardoso Pereira.